Vamos nós, gente. Hoje é o nosso último encontro da unidade curricular ali, falando sobre o Excel básico. Tínhamos que encerrar a atividade, né? Que é muito importante para que vocês recebam um certificado. Então, quem ainda não fez, eu acho que quase todo mundo já fez. Acho que tinham 14 pessoas, se não me engano, para concluírem ainda, que já era para ter concluído, já que amanhã é o último dia desse curso, tá certo? E aí, fazer uma atividade e isso garantir o seu certificado é muito importante, gente. Então, se você ainda não fez, faça. Se tem alguma dúvida, pode me perguntar. Eu sempre estou bem disponível para vocês, tá certo? Para que a gente venha a concluir essa etapa e receber o certificado no final, certo? Nós damos continuidade. Gente, na aula passada, né, no último encontro, a gente estava falando sobre função e fórmula, certo? E nas aulas, quem assistiu às aulas online, né, que é na plataforma, eles usam o Excel com algumas tabelinhas já feitas. Essas tabelas, gente, eu vou trazer para vocês, tá certo? Vou mandar um link aqui tanto no grupo aqui de vocês, quanto também no bate-papo. Deixa eu pegar aqui esse link e compartilhar com vocês já para a gente começar com isso. Vamos dar isso aqui. Drive. Aí eu vou compartilhar o link que é para que vocês possam estar vindo junto comigo a atividade enquanto eu vou fazendo com vocês, tá certo? Buscar empresa. Aí, turma, quando estou entrando aqui, teria alguém com alguma dúvida que queira tirar, aproveitar agora? Qualquer coisa, é só perguntar aí que eu já tento esclarecer. Só, achei. Botei aqui no bate-papo, tá, gente? O link da planilha. Essa planilha, quando vocês tentarem mexer, não vai dar. O que é que você tem que fazer? Uma cópia da planilha para poder mexer nela, editar e colocar as funções, tá certo? Se você tentar mexer nela mesmo, não vai dar certo. E por que que não vai dar certo? Porque imagina só eu colocar para todo mundo atualizar na mesma hora e não ia dar certo, porque todo mundo ia estar respondendo as mesmas perguntas, as mesmas ações, tá certo? E aí você vai fazer uma cópia para que você mesmo possa editar. Vou abrir aqui essa mesma planilha para que vocês entendam como é que ela é. Que ela... Gente, no link que eu mandei, são mais ou menos, deixa eu ver aqui quantas questões, quantos itens. Tem vários mesmo, acho que são 12, se não me engano. 12 tabelas, planilhas que vocês possam estar editando, tá certo? E respondendo e utilizando o Excel aí nas funções ou fórmulas. Vamos começar por essa primeira. Esse primeiro exemplo aqui, qual é vamos dizer, a perspectiva ou o contexto dele? É como se fosse uma planilha de vendas, total de mercadoria vendido. Eu pergunto a vocês, se eu quisesse ver o total de mercadorias vendidos, qual função eu utilizaria? Alguém poderia falar aí num bate-papo? Ou até mesmo, né, abrir o áudio e se sentir confortável para compartilhar com a gente. Fique à vontade. Pronto. Igual total, a Patrícia contou, adição.
Vamos nós. Gente, seria, na verdade, ó, igual soma, certo? E aí eu poderia estar selecionando de janeiro a março. Dessa forma, dou um Enter, fica a soma final. Boa noite, Patrícia. E aí fica aqui, ó, do 12. Eu preciso ficar preenchendo um a um? Não, a vantagem do Excel é exatamente essa, de eu conseguir preencher apenas puxando, tá certo? Aqui, auto-preenchimento. E aí, o que que é importante a gente observar? Que existe, se você observar a setinha, ela pode ficar a seta branca, como está agora, que ela é seleção. Quando ela está essa cruz com pontas, Estou assistindo ela a é aula. para mover, certo? E quando ela tá essa coisinha sem pontas, ela é auto-preenchimento. Então, eu vou usar agora a coisinha sem pontas para puxar para baixo, ó. Automaticamente vai ficar tudo preenchido com o valor, tá certo? Conforme a função. Então, um dos pontos interessantes do Excel é que você faça não só calculando e colocando o valor, você use de fato uma função ou uma fórmula. Por quê? Olha, a vantagem. Vamos dizer que em janeiro eu percebo, vixe, não foi 4, foi 9. Coloco 9 aqui, automaticamente ele vai se atualizar o total. Se eu colocasse de forma manual, se eu mudasse o 9, ele não ia atualizar esse 9, certo? Então, a ideia de utilizar funções e fórmulas é exatamente por isso. Então, aqui eu usei uma função, mas eu poderia também responder com a fórmula. Como é que seria? Seria assim, ó, igual, clico no primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Então, ficaria B6, ó, B6, C6, D6 e clico no Enter. Vai dar exatamente a mesma resposta. E o que foi que mudou, Ana Paula? É porque um eu respondi com a função e o outro eu respondi com uma fórmula, certo? Essa foi a mudança dos dois. Deixa eu ver aqui, a Patrícia dizendo que é prático, vou usar, perfeito. Muito bom, Patrícia, tem vários testezinhos aqui aumentando o nível, porque as das últimas, né, já é o soma-se, o se, procurar na vertical, então já é para estar ali se organizando com isso, tá certo? E aí ajudar vocês exatamente nessa questão de testar, de ficar aplicando em casa mesmo, porque o Excel é aquilo, se você não ficar utilizando constantemente, você acaba esquecendo, tá certo? Um dos pontos interessantes aqui no layout, ó, se vocês perceberem, tem as linhazinhas de forma clara. Eu não quero que apareça essa linha. Como é que eu faço? Alguém sabe dizer onde é que tira essas linhas? Pode colocar aí no bate-papo, caso alguém saiba. Como é que eu poderia tirar essas linhazinhas, ó, que orientam a gente, mas que na hora que a gente imprimir, ela não sai. Vamos ver, mesclar. Pronto. A Sibeli comentou mesclar, né? Mesclar, gente, é muito quando eu quero fazer isso aqui, ó, tipo, total de mercadorias. Ele está mesclado, e é exatamente por isso que aparece assim. Se não tivesse, ó, iria ficar, de fato, todas as linhazinhas, né? Quando eu mesclo, fica um só. Uma das formas que eu queria dizer, que era tirar tudo aqui, seria assim, ó, em exibição, eu vim em linhas de grade. Aí você vê, ó, que sumiu aquelas linhazinhas mais claras. Ó, deixa eu apertar até o Ctrl mais aqui para ver se aumenta. Essas linhazinhas aqui, ó. Quando eu tiro linha de grade, ela some. Se eu for imprimir agora, vai sair apenas as bordas. E, Ana Paula, se eu não botar bordas, o que é que acontece? Não sai essas bordas. Às vezes a pessoa pensa assim, pronto, ó, tá desse jeito aqui. Linha de grade. Aí ela pensa que vai sair alguma impressão, não sai. Eu tenho que primeiro marcar
venho página inicial, coloco bordas, todas as bordas. Pronto. Para tirar as linhazinhas, em exibição, tiro linhas de grade, certo? Aí fica perfeito a planilhazinha para imprimir. Eu gosto também de colocar sempre, inserir e dar um espaçozinho aqui e outro também aqui, ó. Pronto. E aí fica bem direitinho a planilha. Ana Paula, e como é que eu vejo como é que está a impressão? Eu venho no arquivo, imprimir. Pronto. Aí eu dou uma olhadinha como é que está essa planilha. Veja que ela está, ó, em 2 páginas. E a ideia não é essa, a ideia é que ela fique apenas em uma. A forma melhor de a gente sempre observar é sempre observar isso antes de imprimir, tá certo? Porque imagina só, tu tá lá no teu setor, tu foi imprimiu a página sem observar isso. Quando a festa sai, não sei quantas folhas lá, aí você observa que estava a configuração errada de impressão. Então, é sempre bom você verificar, ainda mais nas planilhas, no Excel, que vez ou outra está dessa forma. Ana Paula, então, como é que eu consigo corrigir para ficar apenas uma página? Né? Porque você vê, ó, que aqui tá mercadoria, janeiro, fevereiro e março. Quando eu vejo o total, tá sozinho numa outra planilha, em outra página, né? Então, para corrigir isso, eu posso vir em exibição, venho em visualizar a quebra de página. Aí o que que acontece, ó? Essa linha azul, ela tá me dizendo que a página 1 é tudo isso, e aqui a página 2 vai ficar só isso, ó. Para corrigir isso, eu venho aqui e puxo mais para o lado. Pronto. Aqui é exatamente o que vai sair na impressão. Aí eu venho aqui, corrijo, ó, coloco assim, pronto. Se eu for imprimir agora, vai sair assim. Só que aí eu posso também definir se eu quero na forma horizontal ou vertical. Para definir isso, o melhor lugar para definir já não é mais aqui, ó. Aqui eu tiro visualização da página, quebra de página, né? Tiro e boto normal. Venho em layout, orientação. E eu posso deixar em retrato ou em paisagem. Aí vamos ver, arquivo, imprimir. Ó, se for em paisagem, fica assim. Veja que eu poderia aumentar mais, porque está um espaço muito em branco. Então, eu venho de novo em layout da página. Eu posso aumentar aqui, ó, ajustando. 82%, eu posso colocar 100% e visualizar a impressão. Ó, já aumentou mais. Posso aumentar ainda mais ainda isso aqui, ó. Aumento para 110. Visualizar. Pronto, tá aumentando. Dá até para me aumentar ainda mais, olha aí. Aqui eu posso colocar exatamente um layout que preenche o máximo. Pronto. Ponto. Nesse daqui, ele pegou toda a lateral, exatamente. Posso também definir se eu quero que essa planilha fique bem no centro da folha. Como é que faço isso, Ana Paula? Venho aqui, ó, em área de impressão. Eu posso colocar um pouquinho mais aqui, ó, horizontal e vertical. Visualizar a impressão. Veja, então, que ela ficou no centro da folha, certo? Posso tirar aqui do centro da folha. Venho de novo aqui, imagens. Pronto. Visualizar a impressão. Pronto. Aqui ela ficou de forma adequada, né? Nem tão no centro e ficou vendo toda a imagem da planilha, certo? Então, uma das dicas, antes de imprimir, dá uma olhada se está saindo em mais páginas. Se estiver saindo em mais páginas, tem que ser verificado, tá certo? Então, visualização de quebra de página, você ajusta para sair apenas em uma página. Pronto, aí normal, você vê exatamente o que é que vai sair. Então, essas linhas tracejadas é informando o que é que vai ser impresso, tá certo? E aí, eu queria saber de vocês, já sabiam esse processo? Não sabiam? O que é que vocês me falam? Bota aí no bate-papo aí se já sabia, se não sabia, dá uma olhadinha na impressão.
É coisa de só falar. Então, não conhecia o Lucas comentando. Show de bola, Lucas. Pois aí é interessante a gente saber, porque às vezes quando a gente coloca para imprimir, aí sai um monte de folha e aí você não sabe por quê, né? Menino, mas tá direitinho aqui mostrando quando vai imprimir, sai cortada a planilha, o que é que está acontecendo? Muitas vezes é só configuração, né? Você vai em exibição, visualizar a quebra de página, coloque exatamente na planilha e dá tudo certo. Agora vamos aqui, ó. Nesse segundo modelo é subtração. Na aula passada, a gente viu que a gente não vai ter uma função de subtração, mas a gente pode utilizar também a fórmula, né? Que é o valor menos o outro valor. Mas vamos ver aqui o que a Sibeli comentou, né? Que não sabia como posicionar antes de imprimir nas margens, que dá para colocar no centro ou na folha. Sim, verdade. Então tem essa possibilidade, viu? É interessante porque a gente não precisa ficar tendo trabalho de ficar tentando ajeitar. A gente pode colocar isso mesmo na função. Aí já ajuda bastante. Tá certo, Sibeli? Obrigada por compartilhar. Então vamos cá, gente. Nessa de subtração, qual é o contexto, né? É um controle de mercadorias e ele fala assim, ó, o primeiro é um adaptador. Tem 25 unidades, cada unidade é R$ 44,90 e tem um desconto de R$ 5, certo? E aí a gente agora vai descobrir o valor que vai ficar. Deixa eu ver aqui, tem um chat também. Ah, sim. Vamos cá, então, visualizar. Nesse caso, a gente vê que temos 25 unidades vezes 44, porque o adaptador, o valor de um adaptador é 44. Então, aqui, ó, eu já descobri o valor dos 44 adaptadores, certo? Então, 25 vezes 44,90. Eu sei que vai dar, ó, deu aqui um sinalzinho como se fosse porcentagem. Como é que eu faço para corrigir isso, Ana Paula? Eu venho em número e coloco na função contábil aqui como se fosse reais, tá certo? Então, ó, 25 adaptadores desse dá um total de 1.122,50. Só que aí, cada um deles vai receber um desconto de R$ 5. Então, vamos descobrir qual é o valor que vai ficar afinal. Então, menos, abro parêntese, 25 vezes 5. Porque cada adaptador vai ter um desconto de R$ 5, certo? Fazendo isso, então, eu descubro o valor total dos adaptadores e depois o valor total de desconto, certo? Os que estão entre parênteses. No final, eu diminuo para saber o valor de fato que vai ficar. Se eu perguntasse, isso é uma função ou uma fórmula? Nesse caso, seria uma fórmula. Por quê? Ele não está predefinido essa função, certo? Então, a gente chama de fórmula. Dou um enter aqui, ficou R$ 997,50. Eu preciso fazer tudo? Não, não preciso. Eu posso puxar aqui, ó. Lembra que eu falei? Se aproxima aqui desse pontinha preta, que tem bem no cantinho. Quando a cruzinha ficar preta sem pontas, é que eu chego e puxo para baixo. Show. Só que aí, quando eu puxei, se vocês verem aqui, ó, ficou as cores diferentes do que estava na planilha. Eu posso tanto optar por clicar aqui no cantinho, ó, e copiar, preencher formatação somente ou preencher sem formatação. Eu vou preencher sem formatação. Pronto. Aí, coloco função reais. Show. Uma outra forma que eu poderia fazer também, pronto, puxei aqui, usar o pincel. Então, venho aqui do lado, pego o pincel e jogo aqui no outro. Pronto, certo? É uma outra forma, tipo, vamos dizer que eu não sei qual tom de amarelo.
E aí eu vou procurar, sair procurando qual é esse tomzinho de amarelo. Não, no lugar de fazer isso, eu pego o pincel e coloco a formatação de um lado para o outro. Isso facilita muito, principalmente quando a gente está trabalhando com a planilha que não foi a gente que criou. E já tem cores pré-determinadas, né? E você quer manter o mesmo padrão. Para manter o padrão, o melhor é usar o pincel, que aí ele vai levar exatamente a mesma formatação, tá certo? Aqui a gente fez exatamente o que era necessário, que era descobrir o valor total, considerando a quantidade de unidades, o valor de cada unidade e o desconto também em cada unidade, certo? Quero agora tirar a linha de grade. Vou do mesmo jeito, ó, em exibir, tiro linha de grades. Pronto. Aí quero ver exatamente a impressão. Dentro de exibir, tem visualização de quebra de página, né? Pronto, me mostra aqui que está tudo em uma página só. Então, eu vou em normal, pronto. Se eu fosse imprimir essa planilha, ele ia ficar tranquilo, ó. Show de bola, bem bonitinho, certo? Então, gente, já fizemos a adição, subtração. Vamos para a multiplicação. Nesse caso, é uma empresa de vendas de roupa, JW Modas, e tem um controle diário de caixa. No caso, teve o preço de venda e a quantidade vendida. Eu quero saber, dentro desse período, qual foi o valor total. Um dos pontos, né, posso usar uma fórmula que fica mais rápido. Igual, sempre uma função ou fórmula começa com igual, certo? Igual, aí seleciono o preço de venda, vezes, e o vezes, gente, sempre vamos dizer assim, esse asterisco, né? Ele é utilizado como se fosse uma multiplicação. Vezes a quantidade vendida. Dou um Enter e puxo já para todos, ó. Show. Venho aqui no cantinho e coloco preencher sem formatação. Pronto. Tudo preenchido. Ana Paula, mas ficou um aqui, ó, que tá zerado. Por quê? Se você observar, a quantidade vendida está zero. Então, se a gente multiplicar 54 e 45 vezes zero, é zero, certo? Por isso que está aqui sem nada. É porque, de fato, não teve vendas de nenhuma unidade desses produtos. Uma das formas, uns atalhos, né, vamos dizer assim, para facilitar o cálculo aqui, ó, do soma, é você clicar, se você tiver no computador, mas eu sei que vocês estão olhando mais pelo celular. Mas é uma dica quando você estiver na empresa. Eu estou na empresa e quero utilizar rapidamente um cálculo. É interessante eu botar assim, ó, Alt igual. Quando eu clico Alt igual, automaticamente ele já faz o auto-preenchimento da fórmula de soma. Então, é um atalho bem rápido e legal quando você quer ter a resposta, certo? De soma. Ele serve para soma. Então, vou apagar aqui e falar de novo. Ele seria assim, esse atalho, Alt igual. Quando você clica no computador Alt igual no Excel, ele já preenche igual soma e faz o cálculo para a gente. Então, é uma das habilidades aí que a gente pode ter no dia a dia para fazer cálculos, tá certo? E aí, rapidamente, eu já tenho o valor. E aí, vamos de novo, exibição, linha de grades, tirando as minhas linhas de grades, visualizar a quebra de página. Pronto, tá tudo bonitinho, perfeito, normal. Show, certo? Quero botar aqui umas linhas, umas bordas aqui. Posso selecionar página inicial, venho aqui no cantinho e tem todas as bordas. Ana Paula, eu queria botar umas bordas tracejadas. É possível? Sim. Você vem aqui ó, no cantinho mesmo, aí tem mais bordas. Eu posso vir em mais bordas e escolher, ó, bordas tracejadas. Mas se eu escolher aqui, eu tenho que marcar onde eu quero que saia essas bordas tracejadas. Eu vou colocar ela apenas dentro, ó, na parte interna. Dou um OK. Pronto.
certo? Aí ficou agora tracejadozinho a parte de interna da planilha, certo? É uma forma diferente que você pode colocar. Deixa eu botar para imprimir, para mostrar como é que ficaria na impressão. Pronto, tá lindo, tá ótimo. E aí eu pergunto, gente, nessa parte já teve alguma coisa que vocês sabiam fazer ou não sabiam? Ana Paula, você irá mostrar os gráficos? Sim, Henrique. Eu quero mostrar rapidamente essa questão das fórmulas, só para a gente já começar ou finalizar essa parte de funções e fórmulas, e já entrar na parte dashboards e gráficos, tá certo? Essa é a ideia de hoje. Então, gente, nas funções aqui, opa, Alt mais, não fazia ideia, a Sibeli comentando, sim, sim, pois é, rapidamente ele faz esse cálculo do total. Vamos para a próxima aqui. Nessa planilha aqui, na SOS Móveis, é uma venda de uma cama box de R$ 518. E essa cama box de R$ 518, ela foi parcelada em 5 vezes. Então, eu vou responder isso com a fórmula. Fica mais rápido também. Então, eu clico aqui, sempre começo com igual, o valor a prazo dividido pela parcela, certo? Clico no Enter, pronto, ficou aqui o valor. Vou colocar como em reais, puxo para os demais, certo? Aqui eu posso colocar preencher sem formatação. Coloque em reais. Show. Então, aqui a gente rapidamente descobriu dentro da SOS Móveis quanto é que ficaria o valor das parcelas, né? Então, a primeira parcela, R$ 103,60, e assim iria durante as 5 parcelas que fossem feitas, né? O roupeiro foi de 590 em 10 vezes, e aí a gente vai descobrindo exatamente cada valor, né? E utilizando aqui uma fórmula de divisão, certo? Vou aqui em exibição, tiro linhas de grades e deixo aqui visualização quebra de página, tá tudo perfeito, normal então. Fosse imprimir, não teria problema nenhum, e a gente já fez aqui uma divisão, certo? Nossa, achei chique. Eu também acho mais o layout bem bonito, né? Eu gosto desses layouts assim, sem a linha de grade. E é importante, é o que a Sibeli comentou que achei chique. Gente, quando você está levando também essa planilha para o seu gestor, para a sua gestora imediata, com certeza, quando ela vê ela toda eslinha assim, sem aquelas páginas, ela já dá um ar diferente, uma confiança, né, sobre os dados que tem ali. Sempre é importante a gente ficar de olho no layout, nas cores, tonalidades, na questão mesmo se está harmonioso aquele layout, tá certo? Porque passa uma confiança maior. E aí, divisão, agora porcentagem. O que é que tem aqui? É uma solicitação de transporte, tem a hora extra, o valor do transfer e o valor da hora extra, porque aqui é a quantidade de horas extras realizadas. Cada hora extra realizada é quanto? R$ 35. O que é interessante nessa planilha é que a gente vai ver aqui sobre referência absoluta. O que seria uma referência absoluta? Eu vou fazer um cálculo com um número que não é para mudar nunca, que é esses 35. O que é que muda? A hora extra. Então, vou colocar aqui igual a hora extra vezes o valor da hora extra. Se eu só fizer isso e puxar aqui para baixo, o que é que acontece? Dá erro. E por que que dá erro? O Excel, ele se adapta, né? E a ideia dele é, se eu puxo para baixo, ele vai andando, certo? Junto com o que eu estou puxando para baixo. Para evitar, Ana Paula, que isso aconteça, tem alguma forma? Tem sim. Você tem que vir no Excel e dizer para ele que não quer que ande essa caixinha aqui, ó, dos 35.
E como é que eu posso fazer isso, Ana Paula? O que é importante? Você pode vir aqui e colocar na frente do 2 o sinalzinho aqui do dinheiro, né? Isso aqui eu estou dizendo para o Excel o quê? Que eu não quero que mude de linha. Lembra aqui que o 2 refere-se à linha? Se eu colocar aqui, ó, na frente do E, eu estou dizendo para o Excel que eu não quero que ele mude de coluna. Então, quando eu puxar, o Excel ele vai entender que como tem um cifrão na frente do E o cifrão na frente do 2, ele não vai mudar de forma alguma, nem a linha, nem a coluna. Então, toda vez que vocês forem fazer algum cálculo que vocês querem que um dos lados permaneçam, vocês têm que colocar o cifrão. A gente chama isso de referência absoluta, certo? Então, fiz aqui, ó, vou puxar. Pronto. Agora sim, ele manteve exatamente a questão do valor de R$ 35 a hora. Ó, vamos ver. Então, aqui, vou aqui para o de 4 horas. 4 horas, ó. Ele fez exatamente, pegou 4, multiplicou pelos R$ 35. E aí deu 140. Dessa forma, eu indiquei para o Excel que eu não queria que saísse ou que não mudasse a fórmula ali E3, né? O E3 não poderia mudar a célula E3. Quando eu informo isso para o Excel através do cifrão, aí dá certo. Show? E agora eu vou fazer o quê? Valor total. É só igual o valor do transfer vezes o valor da hora extra. Dou um Enter, pronto. Puxo para os demais e preencher essa informação. Show de bola. Dessa forma, eu consegui fazer o cálculo, né? Ana Paula, por que que esses daqui não tem? Porque eles não têm valores, né? Aqui, valor de hora extra. E aí, ele não vai ter... Deixa eu ver aqui. Ai, tá multiplicando. Calma. Tá? É para ser um mais, na verdade, né? Que é o valor da hora extra mais o transfer. Por isso que deu um valores tão alto. Ó. Então, aqui, valor da hora extra mais transfer. E aí, a gente descobriu os valores totais aqui. Venho em exibição, tiro linha de grade e só verifico se está cortando a impressão. Não está normal. Show. Então, aqui a gente utilizou, né, essa informação para poder descobrir o valor da hora extra. Se a gente precisar, né, agora em referência, de novo, referência absoluta, 2% sobre o valor da mercadoria vendida. Como é que eu poderia estar fazendo isso, né? 2% sobre a mercadoria vendida. E aí, do mesmo jeito, tá? Igual o valor da mercadoria vezes 2%. Puxo aqui, valor vendido, valor total vendido. Então, valor da mercadoria, mais 2%, comissão do vendedor, isso. Então, na verdade, aqui não tem... Aqui seria só igual quantidade vendida vezes o valor da mercadoria. Puxo para os demais. Ó, ficou, Ana Paula, aparecendo esse... Deixa eu colocar aqui, ver se aumenta para vocês aí, que às vezes você vê no celular não dá para ver direito, né? Ficou assim, Ana Paula. O que que acontece quando aparece assim? Gente, normalmente não é um erro. Isso só acontece porque o espaço está pequeno e os números é maior. Eu só venho aqui no cantinho e aumento um pouquinho, ó. Show de bola. Agora eu quero descobrir qual a comissão do vendedor. Então, igual o valor vendido vezes 2%, que é a comissão do vendedor. Dou Enter, puxo para baixo. Só que aí deu erro de novo. Por quê?
devido àquela questão da gente ter que fazer referência absoluta. O C3 ele não pode mudar, então eu tenho que botar um cifrão. Existe também um atalho para fazer esse cifrão. Eu clico ele aqui e aperto F4. F4, só a sigla F4, automaticamente mostra os cifrões, né? Vou deixar aqui o cifrão total, puxo para os demais. Show. Então, aqui, a cada R$ 400, não, na verdade, os R$ 400 ele ganhou de comissão R$ 8. 650 ganhou comissão de R$ 13. E assim sucessivamente, certo? Venho em exibição e tiro a linha de grade. Vou fazer até o máximo, tá? Por isso que eu deixei aqui vermelhinho, para você não. Eu sei que vocês já estão ansiosos para a questão do dashboard e dos gráficos. Então, eu marquei aqui para fazer até o máximo, e aí depois a gente vai lá para o dashboard. Para a soma, essa soma aqui, eu fiz só essa tabela na questão para a gente testar, caso você tivesse no computador, aquele atalho que eu tinha falado, alt igual. Porque aqui, ó, eu poderia vir aqui e clicar alt igual, automaticamente já iria somar. Então, eu poderia fazer isso no primeiro e puxar para os demais. Isso agiliza o processo, certo? Ana Paula, não vi direito, como é que seria isso aqui, né? Eu poderia usar o atalho, né? Alt igual, ou então só escrever mesmo. Aqui, igual, soma, selecionava todo o período que eu queria e fechava com parêntese, certo? Seria essa uma forma de fazer uma função, né? Rápida de fazer isso. E no máximo, que é a questão aqui é para a gente, é um boletim escolar da Jéssica Moreira Salles. E eu quero saber o total de pontos. Aqui, por que que é interessante? A gente vai utilizar o ponto e vírgula. O que seria esse ponto e vírgula, Ana Paula? Quando a gente bota igual soma, 2 pontos, ele pega o intervalo completo. Quando eu boto igual soma e do lugar de botar 2 pontos, eu boto ponto e vírgula, é como se eu estivesse falando da célula tal até a célula tal, é 2 pontos. Se eu colocar da célula tal e da célula tal, fecha ali como se fosse ponto e vírgula. Vamos ver isso aí na prática, Ana Paula. Não entendi o que tu quer dizer. Vamos ver aqui, ó, total de pontos, né? Então, eu faço igual, soma. Eu quero somar o primeiro bimestre e aí eu uso ponto e vírgula. Segundo bimestre e aí ponto e vírgula de novo. Terceiro bimestre e o quarto bimestre. Fecho parêntese, dou enter. Ana Paula, se tu usasse igual soma, abre parênteses e selecionasse tudo, o que que acontecia? Você ia somar, inclusive, as faltas. Por isso que a gente coloca o ponto e vírgula para somar apenas o intervalo que a gente quer, certo? Então, no caso, é igual primeiro bimestre, ponto e vírgula, segundo bimestre, ponto e vírgula, terceiro bimestre e o quarto bimestre. Fecho, show. Automaticamente eu posso puxar para os demais. Pronto. Veja, então, que isso agiliza bastante. Eu também poderia fazer só assim, ó. Aqui, dá 2 cliques rápidos. Automaticamente, quando eu dou esses 2 cliques rápidos, opa, ele vai preencher todos os demais também. Coisa que não tá dando certo agora. Pronto. Puxando assim. Que aí uma outra forma também é dar 2 cliques rápidos que ele preenche tudo, certo? Total de faltas, igual, soma, falta aqui, essa primeira falta, do primeiro trimestre, do segundo, terceiro e do quarto. Opa, fecho parêntese. Certo? E aqui, opa, ficou como se fosse uma total. Falta, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Fecha.
Pronto, 24. Show de bola. Aqui eu quero saber a maior nota. Como é que eu posso fazer isso, Ana Paula? Com igual, máximo. Fecho parêntese. Seleciono apenas as notas. Interessante que eu tenho que lembrar do acento, tá? Ponto máximo. Então, vamos ver qual é a maior nota. 7,5. E aí você clica puxando para os demais. Um dos pontos importantes, gente. Ana Paula, não seria mais fácil eu olhar qual era a maior nota e colocar aí? Não, porque caso tivesse uma alteração, então vamos dizer, esse aluno aqui que está com 5,5, foi verificado, ele fez uma revisão e te acabou ficando com 8. Automaticamente, quando eu altero, todo o cálculo também se altera junto. Essa é a vantagem de você não colocar o valor e sim utilizar uma função ou fórmula, tá? Então, aqui seria menor nota, igual, mínimo, e aí mínimo também tem acento. Show. Eu pego só as notas. Fecho parêntese. 6,5 é a menor nota dessa aluna em português. Show. E aqui, igual, média. Lembra sempre dos acentos, que ajudam bastante, tá? Seleciona também as notas. Pronto. Fecha parêntese. Show. Nesse caso aqui, fechamos esse boletim escolar utilizando soma, maior, que é o máximo, mínimo e média. Show de bola. Queria saber de vocês, já tinham visto essas funções? Elas são bem tranquilas. Eu mandei a planilha para vocês, que tem várias outras tabelas para ser atualizadas, tá certo? Que é meio que um desafio para vocês mesmo. Tem o do Si, ó, procurar na vertical. E isso vai ajudar vocês a ficar treinando. Tá com um tempinho, vou treinar aqui, é interessante, tá certo? E qualquer dúvida também pode ir lá, vocês têm meu WhatsApp, pode perguntar que eu farei o possível para ajudar também. Deixa eu fechar aqui e ir lá para a apresentação ainda. E aí, turma, enquanto eu entro na apresentação, o que é que vocês me dizem das abordagens aqui das funções e fórmulas? Tudo ok? Cadê a apresentação? Tá aqui. Uhum. E aí, como prometida, tinha falado para vocês que na aula de hoje a gente ia falar sobre dicas de como utilizar o Excel para gráficos e dashboards, né? Então, assim, ó, o Excel é uma ferramenta poderosa para essas questões. Ah, tá tudo ok, não sabia de muita coisa. Ah, que bom, né? Que é sinal que já vai acrescentando, não tem problema nenhum, não saber, né? É algo que você já acrescenta aí, já melhora no seu portfólio. E aí vamos cá. O Excel é uma ferramenta poderosa para a criação de gráficos dashboards. Nesta apresentação, iremos explorar as melhores dicas e práticas para obter resultados incríveis, né? Então, a ideia é como é que eu posso fazer para ter um melhor resultado nesse dashboard ou nesse gráfico. Aí, um dos pontos importantes. Deixa eu botar aqui do lado. O que são gráficos e dashboards, né? Ana Paula, já ouvi falar disso, mas eu não sei o que é o dashboard, né? O que é? Então, antes de mergulharmos nas dicas, vamos entender os conceitos básicos. Gráficos são representações visuais de dados, enquanto os dashboards são painéis interativos que exibem informações importantes de forma clara e concisa. Então, a questão dos gráficos é algo visual, aquele encantar,
né. Já os dashboards é uma ideia de painel ali que você consegue mostrar de forma interativa as alterações de valores. Então, está indo bem a empresa, e aumenta ali a questão do gráfico, aonde tem os valores que estão indo, os indicadores de performance, né. Agora a empresa não está indo muito bem, tem um lucro ali caindo, então já começa a ficar negativo o dashboard, e aí já vai ter uma forma diferente de mostrar aqueles valores, tá certo? Então, primeiro entendendo, o gráfico é algo mais é um conceito mais visuais, né, representação de dados visuais, e o dashboard são painéis interativos. Dentro desse conceito em si, tipos de gráficos no Excel, né. O Excel oferece uma ampla variedade de tipos de gráficos para atender às suas necessidades, de gráfico de colunas e pizzas a gráfico de linha e dispersão. Vamos explorar as opções disponíveis e quando utilizá-los. Por que quando utilizar? Porque assim, gente, às vezes você tem alguns dados e utiliza o gráfico de forma errada. Então, aqueles dados não vão ser conseguidos ser entendido da melhor forma possível, porque você não usou um gráfico adequado para ele. Então, é importante que a gente entenda o tipo de gráfico adequado para cada necessidade, tá certo? Vamos aqui entendendo um pouquinho mais disso. Criando gráficos e dashboards, né, passo a passo. Primeira coisa, planejamento. Acho que durante o curso de aprendizagem de vocês, o professor já deve ter falado várias vezes sobre a importância do planejar, antes de tudo. Então, o que é que eu quero mostrar nesse dashboard? O que é que eu quero mostrar nesse gráfico? Muito importante esse momento de planejar, tá? Então, antes de começar a criar seus gráficos e dashboards, é importante definir o objetivo e o público-alvo. Planeje os dados que serão utilizados e determine as melhores formas de visualização. Então, se eu quero ver, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui, eu até já vi no jornal aparecendo assim, eles utilizaram um gráfico de pizza e aí tinha muitas opções. Como tinha muitas opções, ficou aquele gráfico a qual você não conseguia entender o recado que aquele gráfico tinha que dar, porque tinha muitas opções ali. Então, no gráfico de pizza, se ele tem 12, 15 itens, não é ideal um gráfico de pizza, certo? Porque senão vai ficar muitos pedaços, as cores vão ficar muito próximas umas das outras e isso vai atrapalhar. Então, outro ponto, coletando e preparando os dados. Reúna os dados necessários e organize-os de forma adequada para a criação dos gráficos e dashboard. Limpe e formate os dados, garantindo que estejam prontos para serem inseridos no Excel. Como assim, Ana Paula? Limpe e formate. Por quê? A gente tem que organizar essas informações. Não basta eu criar um gráfico e se eu não colocar ali o formato de dinheiro, caso eu queira que mostre dinheiro. Ou então uma porcentagem, certo? Colocar em ordem alfabética. Tudo isso ajuda a fazer com que os gráficos e os dashboards, né, fiquem mais organizados. Então, quando você estuda ali na parte da qualidade, a importância da padronização, né. Normalmente o professor ele fala sobre o quanto é importante padronizar. Gente, do mesmo jeito no Excel, eu tenho que padronizar tudo. Então não adianta de nada eu escrever ou dar um nome em alguma planilha, alguma situação, e depois na outra vez que eu escrever o mesmo produto, eu colocar um outro nome. Isso vai atrapalhar a coleta de dados e, inclusive, o gráfico, certo? Então, é importante que eu consiga consolidar essas informações da melhor forma possível. E aí, criando os gráficos e dashboards. Com os dados preparados, comece a criar o gráfico e dashboard no Excel. Utilize as ferramentas e recursos disponíveis para personalizar e aprimorar as aparências e funcionalidades. Então, depois que eu já parei ali, dei uma olhada,
se está tudo direitinho, né, as informações. Exemplo, Ana Paula, é um inventário ali do setor de almoxarifado. Acabei cadastrando em nomes diferentes os itens, os mesmos itens. E isso, gente, vai atrapalhar demais no gráfico ou no dashboard. Porque vai ter o mesmo produto com um nome diferente. Por isso que a gente fala coletando e preparando os dados. Eu tenho que dar uma olhada antes de transformar minha planilha em gráfico, eu tenho que dar uma olhada se está tudo ok, se está tudo padronizadozinho, organizado. Por isso que é importante ter uma opção lá no Excel que chama validação. A gente coloca uma listazinha e consegue validar os dados que vão ser colocados. Isso ajuda a ter o padrão da informação. Vamos cá, deixa eu continuar aqui. Então, dicas para criar o gráfico de dashboard eficiente. Seja objetivo, evite a poluição visual e foque nas informações essenciais. Utilize cores e elementos de destaque de forma estratégica. Então, nada de dizer assim, poxa, eu quero botar esse rosa pink e eu vou colocar esse rosa pink em toda a planilha. Tem que lembrar o quê? Se é uma cor de destaque, ela tem que ser utilizada de forma estratégica. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né? Utilize gráficos adequados, escolha o tipo de gráfico mais adequado para representar seus dados. Considere a clareza, a simplicidade e a interpretação do resultado. O que eu acho interessante no Excel, principalmente nesse quando a gente usa na planilha, é a ideia de que ele já te indica os gráficos recomendados para aquele tipo de informação. E isso te ajuda bastante, tá certo? Organize e rotule seu dashboard, garanta que o seu dashboard seja fácil de entender e navegar. Utilize títulos claros e destaque as informações mais relevantes. Então, é importante que a gente pense nisso. Não como eu, criador, mas como a pessoa que vai visualizar o teu dashboard ou o teu gráfico. Será que ela vai entender o que você quer passar? É importante que você sempre pense nisso, tá certo? Poxa, essa informação, como é que eu posso passar da melhor forma possível? Qual poderia ser, o título desse dado ou desse gráfico? Ok? E aí, continuando, ferramentas úteis para aprimorar seus gráficos. Tem algumas extensões no próprio Excel que a gente pode utilizar, que vai incrementar, principalmente até mesmo conectar esses dados, né, de formas diferentes para nos ajudar no dashboard. E até mesmo conectar os dados do Excel com a questão do Power BI. É uma das possibilidades também, certo? Então, software de visualização de dados. Além do Excel, existem diversas ferramentas específicas para visualização de dados, que podem auxiliar na criação de gráficos e dashboards mais sofisticados. Então, aquela questão, como na aula passada eu tinha indicado o curso de Power BI, né? Que dá para fazer coisas bem mais sofisticadas e dá um layout bem melhor também. Então, são outras dicas que você pode estar utilizando, certo? E aí, erros comuns e como evitá-los. Sobrecarregar o dashboard. Então, evite incluir informações desnecessárias ou excessivas em seu dashboard. Mantenha-o limpo e focado. Então, qual a informação eu quero passar? Você tem que ter esse cuidado de refletir para isso, tá certo? Outro ponto, não atualizar os dados. Lembre-se de manter seus dados atualizados para que seus gráficos dashboard reflitam a realidade. Então, quando você só coloca ali uma vez a informação e não está atualizando, isso aí também é ruim, né? São alguns dos erros aí. E aí, não considerar a audiência. Tenha em mente o conhecimento e as necessidades do seu público-alvo, de criar seus gráficos e dashboards. Então, fiz um gráfico para passar a situação financeira da empresa.
para o meu gestor. Então eu tenho que entender como é que é as, vamos dizer assim, as preferências desse gestor, para que eu possa estar dentro do que ele precisa, tá certo? Eu lembro quando eu trabalhava num escritório e na área financeira, eu tinha um gestor que sempre quando ele chegava de viagem, ele queria ver um diagnóstico total do financeiro. E ali eu sabia que a preferência dele era ele era muito mais visual. Então não adiantava fazer um relatório com muitas informações, ele queria algo mais visual, então era um dashboard ou um gráfico, né, ou então um fluxograma com as informações, era o que ele preferia, ele era muito visual. Então eu fazia fluxogramas, utilizava gráficos e dashboards para explicar para ele o que eu queria, o que ocorreu durante o período que ele estava viajando, né. E aí ele conseguia ter essa visão geral, porque ele era muito visual. Então procurava gráficos, né, e situações mais de imagens para pegar ele na informação que eu queria dá-lo. Então é importante que a gente entenda isso. Será que o meu gestor ele prefere um relatório com todos os dados descritos, ou ele é uma pessoa mais visual e quer ali apenas um fluxograma, um dashboard e um gráfico? Isso, né, vai depender muito da forma que o seu gestor prefere receber esses dados. E aí eu pergunto a vocês, já teve, caso no dia a dia de vocês que você percebeu que a pessoa que você trabalhava era mais visual, ou era aquela pessoa que gostava mesmo de fazer uma leitura mais avançada de relatórios? Vocês que ficam aí na aprendizagem também passam por algumas situações com gestores, me contem aí. Enquanto isso, eu vou abrir a planilha de Excel para mostrar os gráficos. Nada, nada. Deixa eu abrir aqui a planilha. Podem escrever também no bate-papo. Hum. Estou procurando aqui a planilha, tá para abrir? Hum, a planilha aqui. Estou apanhando agora aqui dos arquivos, um monte de arquivo. Uhum. Acho que não encontrei aqui.
Abrindo aqui já, gente. Nessa daqui, né, é um teste POSD referente aos KPIs. O que é KPI, Ana Paula? São indicadores chaves, tá certo? Indicador chave de performance. Uhum. Deixa eu aumentar. Compartilhando aqui com vocês, gente. Aqui é uma planilha de um período. Então, vamos dizer assim, estamos fazendo o controle financeiro e aí de alguma movimentação específica, e eu quero criar um dashboard, né? Como é que seria essa parte? Primeiro, eu tenho que começar a consolidar as informações, tá certo? Para depois começar esse gráfico. Então, é importante que a gente sempre lembre de consolidar essas informações. Então, vai ter, de um lado, de onde veio as informações, e no outro é que a gente vai fazer, vamos dizer assim, a consolidação para criar os gráficos, certo? Ah, esse ponto é importante porque vejam só o quanto essa planilha ela é grande. Certo? Temos vários anos aqui. E aí, como é que eu posso fazer, Ana Paula, para mostrar esses dados? Quais são as escolhas que eu vou fazer? É importante entender o período que o seu gestor está querendo as informações. Então, Ana Paula, eu quero de 2022, eu quero o Q1, então, um período, o primeiro semestre ou o segundo semestre. Como é que eu poderia fazer para que isso desse certo? Opa. Tá dando erro agora só para que eu estou fazendo aqui nesse instantinho aberto, tá tudo certo. Vamos lá. Hum, Muito bonito você. Deixa eu ver aqui o que deu errado. Número aqui, os valores que sumiram. Hum, Fechar e abrir de novo, ver se dá certo. Vou fechar e abrir de novo aqui, só para... Aqui abrir do zero. Faz tempo que eu não uso esse dashboard aqui. Acho que eu vou começar do zero, que é bom que vocês já acompanhem. É, toda vez que eu vou selecionar, já dá um errinho aqui. Vou começar ele do zero para vocês verem. Com a planilha menor, até porque senão a gente não vai terminar hoje. Deixa eu pegar aqui uma planilha menor para a gente fazer essa mesma, um dashboard parecido com esse, mas com planilhazinha menor. Material. Pronto, gente. Vou compartilhar com vocês essa planilha aqui, o que é que ela mostra? É o contas a pagar de uma empresa, né? E ela mostra através por períodos: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, o ano todo, né? E os valores através de impostos, recursos humanos, subcontratos e infraestrutura.
Então, vamos dizer que o meu gestor ele queria ter uma visão como é que foi os valores e impostos pagos durante o ano. Então, eu tenho aqui os valores, né, dos impostos, e aqui vejam que eu estou utilizando a planilha dinâmica, certo? Ana Paula, e como é que eu poderia fazer isso, essa planilha dinâmica, tá certo? E depois dessa planilha dinâmica, eu criar também um gráfico dinâmico. Então, eu posso vir aqui, ó, dessa planilha aqui, eu posso formatar ou criar ela. Vamos criar ela a partir do quê? Da base de dados central. Aqui, nessa planilha aqui, seria a base de dados central. Imagina você que puxou um relatório do financeiro lá da empresa de vocês, e aqui seria esse relatório. Nesse banco de dados aqui, a gente poderia até dizer que era banco de dados, tem todas as despesas do ano inteiro, tá certo? De janeiro a dezembro. E aí vamos para aquela dica de tratar os dados. Quais os pontos importantes? Eu tenho que fazer com que os meses estejam bem organizados. E aí a dica aqui, ó, eu estou utilizando igual maiúsculo, texto, seleciono a data e coloco esses Mzinhos aqui, ó. O que é que significa eles? Eles estão informando para o Excel que eu quero um mês escrito por completo. E aí, quando eu dou o Enter, ele me traz todos os meses. Ana Paula, e se eu quisesse que aparecesse só o Jan, do lugar de janeiro todo, como é que eu poderia fazer? Essa mesma fórmula, só que eu colocaria 3 apenas, 3 N's. Pronto. Ó, vejo que ficam 3, Jan, certo? Mas eu quero o nome todo aqui, janeiro. Pronto. Então, isso aqui, gente, chama tratar as informações, ó. Os subgrupos, todos organizados também, tudo bem padronizado. Isso me ajuda a criar o meu gráfico da melhor forma possível. Agora, vamos criar a primeira tabela dinâmica para depois criar um gráfico dinâmico, tá certo? Como é que eu posso fazer, Ana Paula, isso? Seleciono a minha planilha, a minha base de dados, né? Selecionei toda a minha base de dados, transformo ela em uma tabela. Então, aqui, ó, formatar como tabela. Posso escolher uma corzinha. Então, aquela hora estava um laranja, né? Então, posso escolher uma cor, qualquer cor que eu quiser. Vou escolher aqui aquele laranja para ficar do mesmo jeito. Pronto, acho que era esse aqui. Depois disso, eu venho em inserir tabela dinâmica. Inserindo tabela dinâmica, veja que embaixo da tabela dinâmica tem um gráfico dinâmico. Ana Paula, e qual a diferença de gráfico para gráfico dinâmico? Porque quando eu seleciono um período, automaticamente o gráfico se atualiza com aquele período também, tá certo? Então, vamos nós. Primeiro, tabela dinâmica. Criei tabela dinâmica aqui. Venho selecionar, eu posso botar assim, ó, em nova planilha. Mas eu também poderia botar em uma planilha existente. Mas eu quero botar em nova planilha. Ok. E o que é que eu quero que mostre nessa tabela? Eu quero que as colunas sejam os meses. Veja aqui que eu venho do lado, ó, e clico em meses. E eu quero que seja coluna. Eu vou deixar a linha assim do jeito que tá, ou coluna. Ó. Se eu botasse aqui, ó, veja que eu estou mudando, ó, entre rótulo da linha ou rótulo da coluna. Automaticamente o Excel vai fazer isso para mim, certo? Então, vou colocar aqui, eu quero os meses em coluna e eu quero tipo grupo de despesa em linha. Ó, ficou exatamente como estava anteriormente naquelas informações. E eu quero o valor total pago, pronto, nos valores. Ana Paula, e se tu quisesse mudar, colocasse os meses na linha e na coluna os tipos, dava para fazer? Sim, ó, eu fui só puxar mês para esse lado e as despesas para o outro.
Veja que rapidamente eu crio uma tabela que ela sintetiza as informações do banco de dados, certo? Então, os dados que eu trouxe aqui para cá para trabalhar é todos esses dados aqui, ó, que são uma contagem de mais ou menos 8.409 dados, né, que tem aqui de linhas. Então, eu fiz uma síntese aqui com tabela dinâmica. Quero colocar esses valores em reais. Eu venho em valores, configuração do campo e coloco mostrar valores como, né, em porcentagem, se eu quiser classificar alguma coisa do tipo, certo? Se eu quiser somar, colocar uma média, né, aqui está como soma, certo? E aqui eu formatar, eu quero em moeda, dou um ok e ok. Show? Mas eu não gostei desse formato moeda, porque ele não tá bonitinho aqui, ó, todo. Eu posso vir aqui, configuração do campo, formato de número e eu coloco contábil. Ok, e dou um ok. Pronto, também tem um formato contábil, certo? Vejo que daqui eu já consigo fazer uma tabela melhor, um gráfico melhor, né? Venho inserir, também, ó, do mesmo jeito, volto aqui, seleciono a minha planilha base, a planilha matriz, venho aqui tabela dinâmica, gráfico dinâmico, né? Seleciono uma tabela, um intervalo, nova planilha, vou botar em nova planilha. Mas eu poderia também colocar embaixo da tabela dinâmica. Deixa eu colocar aqui embaixo da tabela dinâmica, ó. Planilha existente, eu seleciono para um, volto e dou um OK. Não, não vou colocar então na nova planilha, no lugar de botar. Pronto. Ana Paula, eu quero criar um gráfico. Aqui temos os modelos e o que a gente quer botar, tá? Eu quero botar os meses nesse gráfico e quero colocar o total pago por mês. Quero colocar um filtro por mês. Então, posso colocar esse campo aqui, filtro, por mês, e colocar o grupo de despesas. Na verdade, eu quero grupo de despesas como filtro e o mês aqui. Show. Ana Paula, eu quero colocar ou detalhar melhor esse gráfico. Como é que a gente pode fazer? Do lado aqui, ó, layout de gráfico. Eu posso melhorar esse gráfico, pensar como seria a melhor forma de eu mostrar ele. Então, será que eu quero botar aqui mais informações no eixo aqui, ó? Então, quero colocar aqui que essas informações aqui são os valores, pronto, aqui, total, total pago. Pronto. E aqui nesse eixo, meses. Eu consigo filtrar, então, para mostrar exatamente, eu quero impostos. Ok. Quero subcontratados, né? Então, eu consigo mostrar os valores de acordo com a minha necessidade de filtro, certo? Então, quero mostrar apenas infraestrutura. Pronto. E vejam que vai mudando de acordo com o tipo. Ana Paula, do lugar de valor total, eu quero juros. Desmarca o valor total, deixa só juros. Ou então, quero, marco aqui, total, ó, e quero mostrar, deixa eu ver aqui, o valor pago do total, a diferença. Então, veja que aqui o que é que ele mostra. Exatamente o valor total, né, do valor pago. E estão bem próximos uns do outro, tá certo? A gente não teve aí diferença, ou seja, de desconto nem juros. Se eu quisesse saber se tenho descontos, aí eu colocaria descontos de verdezinho, ó. A gente consegue ver aqui que não tem nenhum desconto e de roxo, juros. Então, nesse período não teve pagamento de juros nem descontos, né?
Essa aqui é a vantagem de fazer um gráfico dinâmico. Podemos mudar o layout, Ana Paula? Sim, a gente conseguiria mudar o layout, mas aí a gente tem que lembrar aquela questão do que ficaria ideal para cada dado. Nesse aqui, eu estou mostrando 12 informações. Um gráfico de pizza já não ia ficar tão legal. Mas vamos mostrar aqui o grupo de despesas e eu mudo o filtro para o mês, tá certo? Aqui eu já são 4 itens, né? Impostos, recursos humanos, subcontratados e infraestrutura. Aqui já dava para mim colocar um gráfico de pizza, caso eu quisesse. São só 4 itens. Então vamos ver no design e eu posso mudar o tipo de gráfico também, tá certo? Para que não fique somente o gráfico de pizza. Eu quero, não, de colunas, né? Eu quero colocar um de pizza. Então, eu posso também selecionar o gráfico de pizza. Show. E aqui, selecionar por mês. Janeiro, ok. Quero ver como é que foram os gastos de agosto. Seleciono só o de agosto e dou um ok. Então, eu consigo mostrar aqui, ó, nesse gráfico, exatamente quanto de imposto foi pago. Ana Paula, eu quero mostrar a porcentagem. Então, vamos aqui, ó, marcar a porcentagem. Aqui não ficou legal, esse aqui ficou melhorzinho, deixa eu ver. A gente vai testando para ver qual que fica melhor dentro da nossa realidade. Ó, não gostei desse aqui. Deixa eu aumentar. E aí eu consigo ver, ó, nesse mês escolhido, que foi o mês de agosto, eu tive praticamente, se a gente for ver em percentual, 0% de impostos, né? Que foi muito baixo. Que aqui, se a gente vê, ó, em agosto, quanto foi de imposto? Foi só R$ 184,08, é quase 0%. E aí, 16% de infraestrutura, 27% de subcontratados e 57% de recursos humanos. E aí o seu gestor diz assim, não, Ana Paula, eu quero saber quanto é que tu gastou em janeiro. Eu venho só aqui no gráfico, desmarco agosto e marco janeiro. Automaticamente o gráfico se regula, se atualiza de acordo com a necessidade que eu quero, tá certo? E aí, no caso, no mês de janeiro já teve um pagamento de imposto maior. Esse pagamento de imposto maior foi referente a 8%, né? A parte de infraestrutura teve um gasto de 18%. Então, vejam aqui que se o gestor perguntasse qual foi o maior custo desse período, qual a resposta eu daria? O que, que vocês me dizem? Olhando para esse gráfico. Qual o maior custo do período? Olhando para o gráfico aqui, qual seria o maior custo do período? E aí é interessante a gente dar nome, tá? Bonitinho aqui. Então, aqui, como é que a gente poderia dar um nome para cá? Hum, Percentual de despesas. Então, gente, o que é que vocês me falam? Se o gestor me perguntasse dentro do mês de janeiro, qual foi os maiores custos, né? Qual foi o grupo de maior custo? Ou o grupo de maior despesas, né? Na verdade. O que é que vocês me falariam só analisando aqui? E aqui eu estou fazendo um primeiro, vamos dizer assim, primeiro gráfico, tá? Esse gráfico, se eu fizer outros, eu posso conectar eles, para que, se eu mude um filtro, automaticamente todos os outros gráficos mudem. E daí surge um dashboard, tá certo? Eu vou conectando cada gráfico desse, e aí lembrando que eu tenho que lembrar sempre também de uma visualização bonita. Assim, deixa eu botar aqui, ó. Ó, visualizaçãozinha que fique legal.
Ninguém saberia informar, estou fazendo isso aqui enquanto estou esperando alguém me falar. Será se o seu gestor me perguntasse assim: qual a maior despesa do período entre os grupos? Olhando aqui para o dashboard, já dá para a gente saber, né, não? BRH, isso, né, que foi a questão com recursos humanos. E normalmente nas empresas são assim, tá? Um dos custos maiores dentro da organização é com recursos humanos, tanto a questão de salário quanto encargos trabalhistas e previdenciários, né? Ficam tudo aí e acaba deixando maior o valor de recursos humanos, né? Depois de recursos humanos ficou a infraestrutura. Aí não, impostos e depois subcontratados, né. Ana Paula, e como é que eu poderia fazer para criar um outro gráfico e a partir de que fosse movimentado o mês, automaticamente esse outro gráfico também se atualizasse? Vamos criar um outro gráfico aqui, ó, vamos inserir daqui, a partir daqui, inserir um outro gráfico dinâmico. Então, gráfico dinâmico. Tentar colocar na mesma planilha aqui. Ok, pronto. Vou trazendo aqui, ó, quando eu selecionar, foi o que eu fiz. Eu vou trazer um segundo gráfico para a mesma planilha, tá? Só que nesse gráfico eu quero trazer uma outra informação. Vamos ver aqui qual outra informação a gente pode fazer a partir dos dados que tem aqui. Aqui eu mostro os grupos. Então, eu quero dentro dos grupos, então, eu vou botar grupos. Tem também os valores, deixa eu ver aqui. No lugar de valores, eu vou botar entrada. Entradas são datas, deixa eu ver aqui. Total pago, deixa eu ver de juros, tem alguns juros? Tem valores de juros, interessantes. Então, por mês. Vou tirar total, deixa só os juros. Pronto, o que é que eu estou trazendo aqui nessa planilha? Eu quero os juros e estou fazendo por mês. Deixa eu botar o filtro mês e o grupo de despesas. Pronto. Então, o que é esse gráfico? Ele me diz, vou botar o gráfico bem aqui do lado, vou organizar ele para ficar bem bonitinho, igual como esse outro. Puxa ele lateral, opa. E aqui, gente, eu estou usando o gráfico dinâmico, tá certo? O que é que ele me mostra? Os valores de juros pagos nesse mesmo período, tá certo? E aqui foi o total geral de juros foi R$ 113,11. E ele me mostra juros em cima de impostos, juros em cima de recursos humanos, juros em cima de subcontratados, que não teve nada, e juros em cima de infraestrutura, tá certo? Eu posso mudar, como eu falei, o gráfico, o tipo de gráfico que eu utilizo, mas eu posso também deixar nesse de colunas, certo? Eu poderia também colocar de pizza, mas vamos deixar ainda aí de colunas, tá certo? Para ficar um gráficozinho diferente. Posso mudar as cores também. Então, Ana Paula, eu quero colocar um fundo no meu dashboard todo preto. Dá certo? Dá, a gente pode colocar aqui, ó, tanto nesse outro também, o fundo preto. E aí a gente pode colocar com essa planilha, ela fica toda preta também, certo? Então, opa, coloca fica tudo preto. Pronto. E aí some os dados aqui principais e eu deixo tudo uma cor escura, né? E aí é interessante que eu organize para ficar uns quadradinhos legais, mostrando as informações que eu preciso, certo? Mas por enquanto, como eu ainda estou fazendo, eu ainda não vou fechar aqui, vou deixar clarinho, que enquanto estou mexendo neles.
Eu quero que quando eu selecione um mês, então selecione janeiro, dê um ok, automaticamente o de baixo também me mostre apenas janeiros. Veja que aqui, ó, eu selecionei janeiro, mas aqui ainda continua tudo. Eu quero interligar esses dois, que é quando eu mexer num, automaticamente o outro também se atualizar. Como é que eu poderia fazer isso? Você pode vir aqui nele, certo? E fazer a conexão dele com o outro. Deixa eu colocar aqui conectando eles. Deixa eu ver aqui um bate-papo. Dá para mudar as cores da colunas, como no gráfico de pizza? Dá sim também. Ó, deixa eu mostrar aqui. Clico nele. Em design, eu consigo mudar também. Ana Paula, mas eu não quero que fique isso. Eu quero mudar só uma das cores. Então, tu pode selecionar, ó. Clica nessa cor que tu quer, nesse aqui. Veja que os outros não estão selecionados, tá? Só deixei um selecionado. Então, vou procurar aqui para formatar. E aí eu consigo colocar cor de preenchimento na forma. E aí eu consigo colocar outras cores, ó. Tá verde. Nesse outro aqui, tem que lembrar de selecionar apenas o quadradinho. Pronto, selecionei só ele, o que eu quero mudar. E aí eu coloco outra cor. Pronto, eu consigo. E veja que a partir que eu faço isso, automaticamente já muda também. Esse aqui, opa, quero botar também de outra cor. Deixa eu botar um azul. Pronto. Automaticamente ficou cada um com sua cor. Pronto, isso. Então a gente pode fazer de forma individual, né, tanto tirar, essas questões aqui, ó, não quero que mostre, Ana Paula, essas linhazinhas de grades, dá para tirar? Dá sim, tá? A gente consegue transformar elas para que elas fiquem, ó, sem cores. Quando eu coloco sem cores, saiu. Ou eu posso colocar uma cor diferente, ó. Consigo colocar a cor que eu quiser também. Como eu coloquei sem cores, mas eu posso colocar também uma outra cor, caso eu queira. Então, a questão do gráfico, você tem que lembrar, é claro, de não deixar tão colorido, cores que chamem a atenção de forma estratégica, como estava falando lá no slide, tá certo? Para a gente não se perder em tantas cores no gráfico. Aí é importante isso. Eu tô colocando aqui essas cores só para mostrar as possibilidades, né? Então, bota assim, ó, sem contorno. E aí eu consigo também, colocar aqui os melhores mais informações, tá? Quero colocar aqui, ó, aí eu vou vendo o qual faz sentido. Ana Paula, tu vai olhando um a um mesmo? A ideia é essa, gente, é que você vai identificando dentro dos seus dados como vai ficar a melhor visualização, né? Tem coisas assim que você olha que não dá para mim, não vai ficar legal. Aí você vai vendo que faz sentido ou que não faz. Ó, aqui achei interessante que trouxe um resumozinho pequeno aqui, ó, dos totais, outros impostos, recursos humanos, subcontrato. Achei interessante. Não quero isso. Aí você vai vendo exatamente o layout e os tipos que dá para tirar, certo? Também eu posso colocar, ó, título do gráfico. Quero colocar um título aqui. Aqui está total. Não quero que apareça total. Eu quero que apareça aqui juros do período. Afinal, aqui a gente não está trazendo o valor de juros, né? Então, juros do período. Pronto, juros do período. Consigo mudar? Consigo. Título aqui com nome e eixo. Coloco valores. Né? Consigo mudar aqui para deixar do jeito melhor que eu acredite me ajudar, certo? Aí, ó, quando você clica num gráfico, aparece as funções aqui de edição, ó, ferramentas de gráfico dinâmico. Então, eu consigo entender melhor essas informações, tá certo? Aí, aquilo que eu falei, quero criar uma coisa que, quando eu selecione um, o outro também fique.
você pode inserir uma segmentação de dados no mês. Ok. Pronto. Um minutinho. Deixa eu escolher aqui, porque tá ficando estranho esse layout. A gente sempre tem que se preocupar com o layout, ficar um layout legal, tá certo? Então, vou botar aqui bem aqui. Vou mudar a cor desse layout, eu quero um layout, uma segmentação um pouco diferente, então posso botar um escuro, né. E aqui eu vou configurar as conexões desse gráfico. O que é que eu quero dizer? Quando eu clicar em janeiro, ele vai movimentar tanto a tabela dinâmica que eu selecionei aqui, tá certo? Então eu vou selecionando as tabelas dinâmicas que ele vai movimentar. Aqui, ó, ele está falando tabela dinâmica resumo, que é essa daqui. Então, não vou tirar a tabela dinâmica resumo. E aqui eu vou deixar apenas, pronto, tabela dinâmica 1 e tabela dinâmica 3. Pronto, dou um ok. Então, vamos ver, ó, quando eu clicar em janeiro, automaticamente ele vai fazer a filtragem de janeiro aqui, ó, nos 2 gráficos. Março. Ele vai me trazer, ele vai alterar, tá? Tanto a seleção daqui de cima, quanto no de baixo. Deixa eu ver aqui, no Excel é diferente a maioria dessas opções. No meu Excel. Ah, é? Como é que é? Às vezes é por causa do que é Excel 2016, né, e às vezes tem outros tipos de Excel, e aí aparece diferente, né, as opções. Também tem que ver o tipo de Excel, né, que você tem. Também tem isso, mas, qualquer coisa também tu me manda print, aí eu tento te ajudar, caso você queira fazer um teste, alguma coisa, não está conseguindo. "Ana Paula, não estou conseguindo conectar o a minha seleção, minha segmentação com os itens, pode me mandar o print que eu tento te ajudar, tá certo?" Eu tentei fazer essa aula mais prática, mostrando assim, que aí vocês têm a ideia, quando estiver no trabalho, vocês vão dizer: "Caramba, Ana Paula tinha feito algo assim, vou tentar conectar com a minha prática, a minha vivência do dia a dia", tá certo? Então aqui, eu consigo fazer essa segmentação por mês, e quando eu clico, ó, vejam que as 2 tabelas, os 2 gráficos, desculpas, deixa eu diminuir aqui mais, para mostrar os 2 gráficos na mesma hora. Pronto. Então, se eu mudar a agosto, setembro, novembro, dezembro, deixa eu ver, janeiro, ó. Veja que antes não estava mudando aqui os juros, né, porque estava zerado. Só que o que que aconteceu? Apenas em fevereiro eu tive, pagamento de juros em recursos humanos. Ó, aqui em janeiro eu não tive. Em março eu tive pagamento de juros de impostos e pagamento de juros de infraestruturas. Aí automaticamente muda tudo aqui, tá certo? Também eu conectei, o que foi que eu fiz, Ana Paula? Eu conectei o percentual de despesas e os juros do período, nessa segmentação. Não tá tão bonita, mas a gente pode estar deixando ou trabalhando esse dashboardzinho para ficar melhor. Então eu posso também, colocar aqui outras cores para ficar um layout melhor, tá certo? Lembrando, tira a exibição, linhas de grades, pronto. Posso colocar um outro cor de fundo. Então aqui, essa cor de fundo preta, não quero ela, Ana Paula. É possível trocar? Sim, eu posso colocar uma outra cor, ó. Eu quero colocar algo que fique perto dessa tonalidade ali. Pronto. Que tá tipo um cinzazinho, posso deixar algo bem parecido. Então, ficou tipo um roxo. Posso mudar também as cores de acordo com o que eu queira.
a mesma cor, não ficou legal o fundo aqui, ó, posso tirar ou botar a cor que eu queira. Pronto. E assim você vai deixando o layout de acordo com o que você quiser. Aqui, deixa tudo na mesma tonalidade. Ó, ó. E aqui, Ana Paula, não tá muita coisa, porque essa planilha também que eu escolhi, ela não tem muitos itens, né, mas imagina só isso aqui para dependendo da sua necessidade, né. Vamos ver quais são as necessidades que vocês normalmente conseguem ver ao pensar nessa tabela dinâmica junto com o gráfico dinâmico. Me deem exemplos aí do dia a dia de vocês, que vocês poderiam utilizar. Ao ver essa aula, vocês pensaram: "Poxa, isso aqui faria sentido". Posso ocultar. Foi o que eu fiz agora. Na pauta perdeu aqueles dados? Não. Vou reexibir, eles estão aqui, só que aqui eu não quero que ele apareça, quero deixar apenas o gráfico. Como é que eu posso fazer, Ana Paula? Seleciona aqui, vem o botão direito, ocultar. Pronto. Então ele vai continuar mexendo ali, mas ele não mostra as informações, ele só vai mostrar os dashboardzinho bonitinho. Pronto. Quero selecionar tudo? Pronto, selecionei tudo. E aí, gente, tem alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar? Sobre essa questão do dashboard, sobre o que a gente está vendo agora. A gente consegue também mudar essas cores melhores. Vamos ver aqui, ó. Que é a conexão, né? E segmentação. Eu consigo tirar o cabeçalho, ou colocar cabeçalho. Tem muito mais informações que a gente pode estar colocando aqui, ó. Mudar as cores também. Caso eu assim eu queira, né? Então, vai segmentação. Configuração da segmentação. Aí eu consigo mudar, caso eu queira dar um nome diferente, a ordem de crescente ou decrescente. Você consegue fazer tudo isso. E aí, gente, alguma dúvida sobre essa parte? Também a gente consegue fazer essa alteração, colocando uma figura também. Inclusive, até eu vi um vídeo, não sei se eu vou conseguir encontrar esse vídeo agora, que era tipo, era questões de vacinação, aí eles conectava essa barrinha com uma imagem, né, que você pode colocar também, ó, preenchimento aqui, você pode colocar a imagem também, uma textura, alguma coisa, você pode alterar isso aqui. E aí era bem interessante também, porque diminuía ou aumentava. Aí são formas diferentes de você que você tem de aplicar. Na sombra, você pode mudar aqui de acordo com o que você achar. Aqui é só a base para que você possa fazer muita coisa diferente. Aqui, ainda, eu posso também aumentar para que fique todos os meses aqui, ó. Aí, pronto, deixando aqui, show. Vou colocar no centro aqui na lateral. Pronto. E aí, o que é que vocês me falam? Já acrescentou alguma coisa? Acho que dá para fazer isso? É um gráficozinho básico, mas já é alguma coisa. O que é que vocês me falam sobre a aula agora? Aí lembrando, posso dar nome aqui, dashboard. Uhum. O nomezinho aqui, dashboard. Isso eu estou fazendo sem colocar nada tão avançado, tá? A gente possa utilizar de forma tranquila essas informações. Dashboard, que seria um resumozinho, deixa eu botar assim, pronto.
Banco de dados ficaria aqui, um resumo geral e o dashboard que você poderia ampliar e deixar ele de formas diferentes, certo? Mudar também as cores, né? Só sinto mais dificuldade na dinâmica de trocar, mas acho super útil a tabela dinâmica, sempre uso em apresentação de dados no setor. Perfeito, Lucas. E aí, a ideia do gráfico também já ajuda, porque quando você filtra, automaticamente o gráfico já fica também alterado. E aí, isso também ajuda bastante. Pronto. E também a ideia da segmentação, né? A ideia da segmentação também, que eu poderia estar segmentando aqui de forma diferente. Posso segmentar através do grupo de despesas, né? Inclusive, até posso ocultar esses gráficos que estão aqui, ó. Eu posso selecionar a opção de não mostrar, e aqui, ó, botões. Aí eu digo assim, ocultar tudo. Clico aqui, botões, ocultar tudo. Show. E aí, a única forma da pessoa de ela editar seria, de fato, através da segmentação. Aí eu tirava totalmente aquela opção, né, e deixava tudo assim. Aí aqui tu pode estar fazendo N situações para deixar melhor a exibição, certo? Outros mais detalhes que vocês usam. Lucas acabou de compartilhar aqui que ele já utiliza a tabela dinâmica, né? Mas, Lucas, tu já utilizava o gráfico dinâmico ou só a tabela dinâmica? O que é que tu me diz? O gráfico também já utilizou? Só mais a tabela, perfeito. É, pois é, e aí o gráfico dinâmico já acrescenta. Lucas dizendo que faz só para resumir o gráfico. Perfeito, mas em cima disso, a gente já pode utilizar o dashboard com a ideia exatamente, né, de facilitar essa visualização dos dados. Tanto a tabela ajuda, quanto também essa questão de transformar tudo nos gráficos, mini gráficos, que auxiliam nesse processo. Aí é bem interessante. Eu estou procurando. Show. Estou procurando aqui o vídeo que eu tinha visto, que era exatamente mostrando como diminuir a imagem, tipo assim, ficava na tabela dinâmica a imagem também, e quando era utilizada, ela tanto diminuía, vamos dizer assim, o valor de consumo da água, aí colocava uma gotinha de água, e essa gota, quando estava muito consumo, ela aumentava, e quando era menor o consumo, ela diminuía. Mas por que isso? É porque a imagem estava atrelada ao gráfico. E é isso que eu quero encontrar aqui para mostrar para vocês o vídeo rápido. Não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas deixa eu pesquisar. Certo. É que quando eu estou falando com vocês, aí me vem à mente uma ideia, alguma coisa, aí eu já digo assim, ó, mas já era para me ter pesquisado essa ideia. Gráfico com imagem. Eu falando com vocês me surgiu, eu lembrei que eu tinha visto esse videozinho, só não salvei, tá aqui. Hum, só um minuto, tá, gente? Estou só vendo aqui. Lá, ver se é esse que mostra. Ah, tá. Vou compartilhar com vocês a imagenzinha para a gente poder assistir junto. Parou.
Como criar gráfico dinâmico com imagem do vendedor? Observe, tem um gráfico dinâmico que me retorna os dados e a imagem do nosso vendedor, meta versus vendas reais. Então estou utilizando uma caixa de listagem, onde seleciono o nome do meu vendedor e me retorna os seus dados e a imagem do mesmo. Se eu clicar aqui em João, observe aí que retornou a imagem do João e os seus dados. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Milena, Tá vai mostrando para retornar a foto vocês da o... Milena e os seus dados. Se eu clicar aqui em Verônica, observe aí. Deixa eu ver se tá mostrando. Tá, né? Show. Deixa eu continuar. A Verônica está cadastrada sem imagem e retornou a sem imagem com os dados da Verônica. Então é isso que vamos estar aprendendo no vídeo de hoje. A extrair informações de uma base de dados e retornar a imagem do vendedor. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Bom, eu já ensinei como extrair as informações para montar o nosso gráfico e também já ensinei como montar essa caixa de listagem com os nomes dos vendedores. Então vamos aprender especificamente como trabalhar com esse objeto aqui. Estou utilizando apenas fórmulas para que possa retornar a imagem do nosso vendedor conforme eu clique, por exemplo, no nome de um dos nossos vendedores. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu clico no item dessa nossa caixa de listagem, é me retornado a posição do item. Por exemplo, se eu clicar em João, observe que na minha célula D1 aparece o número 1. Se eu clicar aqui em Gabriel, retorna o número 2. Por exemplo, se eu clicar aqui em Marcos, que é o último item, retorna, observe aí, o número 30. Então, sabendo disso, eu vou estar utilizando essa célula como critério e vou estar fazendo uma procura dentro aqui da minha guia PD. Observe aí, ó. Dentro da minha guia PD, eu tenho o número de cada funcionário. Então, esse número nada mais é do que esse número aqui, ó. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para retornar as suas imagens respectivas? Observe que cada linha possui a imagem do vendedor, ó. Repare aí. E a única linha que não possui imagem do vendedor, por exemplo, é a do Marcos. Então, se eu clicar aqui, ó, observe, clicar em Marcos, não vai aparecer a foto do mesmo. Então, como é que a gente faz isso, ó? Vou pegar uma imagem qualquer, como essa daqui, uma imagem qualquer, como... vou clicar sobre ela, observe aí, e por enquanto eu não vou fazer nada, ó. Observe que quando eu clico, ainda não acontece nada com a nossa foto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui será o seguinte, ó. Vou utilizar igual, vou utilizar uma fórmula para isso. Então, vamos lá, ó. Deixa eu só colocar aqui a fonte na cor preta. Vou colocar igual a função índice. Lembrando que eu também poderia utilizar outras fórmulas. Então, vou utilizar a função índice para quê? Para fazer uma busca juntamente com a função corresp e retornar a imagem do vendedor conforme o nosso critério que está em D1. Então, a minha matriz. Quem é a minha matriz? A minha matriz nada mais é do que a coluna que possui as imagens dos vendedores. Então, ela está na minha coluna J. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, do conteúdo, nesse momento, pegando de J2 até, por exemplo, aqui, observe, vou pegar até a nossa última linha preenchida, ó. Vou pegar até J32. No caso, eu peguei de J2, pois eu não consegui clicar na minha J3. Então, eu vou alterar aqui para J3, ó. Reparem. Então, estou pegando de J3, que no caso é onde aparece a minha primeira imagem, até J32. Então, eu vou selecionar esse intervalo, vou pressionar F4. Ponto e vírgula. Bom, agora eu vou estar fazendo o que? O num linha. Não sei quem é o número da linha. Então eu vou utilizar a função corresp para isso. Então com a função corresp ele vai fazer uma procura. O que é o valor procurado? O valor procurado vai estar aqui na minha célula D1. Observe que eu vou estar travando a mesma. E vou colocar ponto e vírgula. A minha matriz procurada. Ele vai procurar esse número aonde? Vai procurar lá na nossa guia PD. E vai pegar aqui, ó, de A3, observe, até a nossa última linha preenchida. Que nesse momento é a 30, ó. Perdão, vai pegar até, observe aqui, um pouquinho mais. Eu tenho mais duas linhas preenchidas até a 32. Agora sim, ó. Observe aí que eu vou estar travando esse intervalo. Vou pressionar a tecla F4, reparem, e vou colocar ponto e vírgula novamente, ó. E eu quero o quê? Eu quero uma correspondência exata. Então vou clicar aqui no argumento 0. Vou fechar o parênteses da função corresp e o parênteses da função índice. E vou dar um Enter. Observe que não me retornou nada até o momento, ó. O que fazemos agora? Ó? Vou na minha
fórmula, vou copiar a mesma, vou dar o Ctrl C nela. Observe. Vou copiar aqui novamente a nossa fórmula. Caso não tenha copiado, vou dar o Ctrl C e vou apertar a tecla ESC. Então está copiado o conteúdo. Vou clicar na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Vou clicar em Novo e vou clicar basicamente, vou criar basicamente um intervalo nomeado. Então vou chamar aqui, por exemplo, de vendedor. Reparem. E aqui, aonde refere-se, vou colar nossa fórmula que a gente acabou de criar. Ó, e vou dar um OK. Reparei. E vou fechar no nosso X. O que eu faço agora? Ó, clico sobre a nossa imagem, clico na nossa barra de fórmulas e coloco igual a vendedor. Ó. Repare que o nosso intervalo nomeado está criado. Ó, vendedor. Vou selecionar ele pressionando o Tab e vou dar um Enter. Reparei que já retornou a imagem, ó, do nosso vendedor Gabriel. Ó. Tanto é que se eu clicar agora em João, ó, retornou a imagem do João. Então o nosso trabalho agora é só aumentar o campo da imagem. E claro, fazer as modificações que a gente achar necessário para o nosso gráfico. Ó. Por exemplo, vou deixar aqui na cor, na fonte branca, repare aí. Posso, obviamente, estar aumentando aqui a área do nosso gráfico, reparem. E agora é só mesmo questão de estética. Ó. Então, se eu clicar aqui em Ricardo, obviamente vai retornar a imagem do Ricardo e os dados do Ricardo. Se eu clicar em Cláudia, vai retornar a Cláudia e os dados da Cláudia. Se eu clicar em Marcos, observe aí, não retornou imagem porque dentro do meu BD, o Marcos não possui imagem. Ó. Repare, a última célula não tem imagem. Se eu clicar aqui em Verônica, repare que a Verônica, vou clicar aqui ó, em Verônica, repare que retornou sem a imagem da Verônica, porque a Verônica não tem imagem da nossa base de dados, tem essa foto sem imagem. Então, gostou do vídeo? Deixe seu gostei, comenta no vídeo e quando é... Pronto. Deixa eu dar uma paradinha aqui no vídeo. Então, por que que eu trouxe esse vídeo? Falando com vocês, eu lembrei exatamente da possibilidade de colocar imagem, né? E é interessante também, porque vamos pensar que eu estou falando aqui de recursos humanos, departamento pessoal, infraestrutura, eu poderia escolher imagens também para representar esses dados. Se eu estou falando de pessoas, como nesse exemplo aí, eu posso colocar a foto das pessoas, isso deixa o meu dashboard também um pouco mais personalizado, criterioso, né? E aquela questão que eu falei, quando a gente consegue deixar um layout bem bonito, isso convence, isso entrega mais e é interessante, tá certo? Então, toda vez quando a gente for pensar em fazer um layout, um gráfico, pensa nisso, nas possibilidades que você pode fazer para deixar aquele layout mais chamativo para o seu gestor, tá certo? Turma, acho que é isso, a ideia da aula de hoje era dar essa visão para você geral, né, das possibilidades que a gente pode fazer, e nem precisa ter um Excel avançado para isso. O que precisa muito é a gente ter esse olhar perspicaz e estratégico para deixar um layout mais bonito, mais chamativo, entender a necessidade que o meu gestor está precisando, ou até mesmo que eu quero passar, e dentro disso organizar da melhor forma possível. Então, eu não preciso ter o Excel avançado para fazer isso, mas é lógico que o que eu puder me capacitar mais para estar trazendo mais e deixando algo mais robusto, é importante que eu faça, tá certo? Eu quero mostrar que com Excel básico a gente já pode entregar coisas legais, e com Excel avançado a gente pode fazer melhor ainda, tá ok? O que é que vocês me dizem da aula de hoje? Deu para levar alguma coisa já para o dia a dia de vocês? Enquanto isso, quem puder abrir a câmera aí, eu agradeço. Quem não puder também não tem problema. Deixa eu colocar também um link de frequência, né? Ninguém nem pediu hoje link de frequência para me lembrar. Normalmente o povo já fala. Cadê o link de frequência, professora? Deixa eu passar aqui. Exceto aqui. Compartilhar. Pronto, gente, eu vou mandar aqui o link de frequência também. Perfeito, obrigada, gente. O pessoal falando aqui que deu para aprender alguma coisa, essa ideia, né?
como eu falei, o Excel aqui que eu procurei trazer não é um Excel avançado, mas é algo que já possa agregar valor a vocês e já faça sentido vocês utilizarem no dia a dia, tá certo? Como ninguém abriu a câmera, eu tô tirando print aqui no geral mesmo. Já coloquei aí o link da frequência. Qualquer dúvida também eu vou mandar para vocês lá nos grupos, tá certo? Gente, tchau, tchau. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato. Me falem, falem comigo, tirem dúvidas, eu ajudo mesmo, viu? Independente de vocês estarem sendo meu aluno ou já ter terminado, podem perguntar lá, tá certo? Beijão e tchau, tchau.